Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 3 de julho, quarta-feira. Estamos lendo aqui o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Irmãos, ontem foi um dia onde, numa conversa, eu encurtar aqui, né, sem muitos detalhes, em uma conversa com um grupo de amigos, falei de algo que aprendi na faculdade, que não é o descobrimento da roda, mas é pertinente, que é uma leitura que se faz com adolescentes e jovens dos dias de hoje, que estão crescendo nessa era moderna, digital, e que as suas brincadeiras, o gosto individual destas crianças migrou para a maior parte das brincadeiras livres na rua, como era possível no passado. Portanto, os que são de áreas urbanas já não têm mais esse privilégio. Com certeza, em lugares não tão urbanizados assim, menos violência, menos trânsito, menos dificuldades, ainda as crianças conservam essa qualidade de vida, essa experiência de brincar. E é tanto que existem brincadeiras que as crianças desconhecem, né? E artefatos feitos pelas próprias crianças, como o carrinho de rolemã, brincadeira de taco e outras possibilidades, as famosas gincanas de antigamente, as brincadeiras de roda, perdão, perdão de novo, as brincadeiras de roda, tal, o lúdico, né? Isso se perdeu muito dessa nova geração. Com isso, não estou menosprezando, não vou ficar chamando de geração Nutella e aquelas brincadeiras desagradáveis, porque cada um é de acordo com o seu tempo. E eu não posso dizer que era melhor, era pior, mas com certeza tem sido diferente. É diferente também porque o lúdico, o brincar, ele ensina muita coisa, né? Ele ensina a criança a lidar com o não, a lidar com a frustração de perder, né? Porque a maioria das brincadeiras são competições. Então a criança aprende a perder, aprende a ouvir um não, aprende a suportar dor, né? Porque eu lembro que nós tínhamos as pernas todas marcadas, né? Perebados, mesmo, emperebados, como se dizia antigamente. E era muito comum a gente estar com a tampa do dedo aberta. Por quê? Porque as brincadeiras eram assim, a gente se machucava mesmo, mas aprendia a suportar a dor, a conviver com esses pequenos traumas, essas pequenas adversidades. Isso vai nos preparando para a vida. E a geração de hoje não tem um repertório psíquico para suportar determinadas coisas. Esse é o primeiro fato. O segundo é que os pais são aqueles que super protegem nos dias de hoje. E a máxima é aquela: aquilo que eu não tive na minha infância, o meu filho vai ter, a minha filha vai ter. As bonecas que eu não tive, ela vai ter 10, 12. Aquilo que eu não tive, o videogame que eu não tive, meu filho vai ter o de última geração. E a gente vai cobrindo, cobrindo, e o repertório psíquico não é desenvolvido. E essa criança super protegida, que não soube aprender através do brincar e do lúdico, vive numa bolha. E ela vai encontrar mais dificuldades.
o suicídio de fator, é multifatorial, né? Ou seja, são muitos fatores relacionados aos porquês que as pessoas se suicidam. Mas com certeza uma delas é a falta de, de resiliência, a falta de repertório psíquico. Então tudo isso pesa, tudo isso pega para as crianças. A outra possibilidade que é transformadora é a prática do esporte. Geralmente, as crianças envolvidas com esporte, além de aprender essas, essas, essa coisa da superação, de ouvir o não, de lutar com as adversidades, aprende também disciplina, né? E isso desenvolve a criança sob muitos aspectos. É óbvio que não pode ser num cenário onde a criança começa a treinar em um time de futebol, né? E começa a ser o arrimo da família, quer dizer, aquele treinamento está sustentando a casa dela, então aquela criança que queira ou não, disposta ou não, tem que treinar ali e às vezes aquilo que era para ser prazeroso, né, virou uma obrigatoriedade para suprir a família. Então, todas essas coisas são possíveis. O que eu acho, então eu trouxe toda essa introdução enorme aqui para dizer que o apóstolo Paulo também olha para o esporte, as Olimpíadas da época na Grécia, aonde ela originou, e o apóstolo Paulo lança a mão disso que aquela sociedade helenizada conhecia para falar da carreira cristã, né? E de como a gente no esporte tem essas vantagens que eu falei. O apóstolo Paulo percebe e compara a vida do atleta com possibilidades de repertório espiritual, de repertório é, para a espiritualidade, ou seja, para aquilo que mais importa, para o treinamento para chegar ao destino que mais importa, ao prêmio que mais importa, para ser vencedor na corrida e na luta, porque são duas metáforas nesse contexto, que mais importa, né? Então ele lança a mão de algo que todo mundo conhecia para falar de coisas espirituais. Então ele diz: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade um recebe o prêmio? Então está todo mundo correndo. Um só vai levar o prêmio. Aí ele: correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, é, vença, em outras palavras. Corra. Não importa se quem está do teu lado vai parar. Não importa se as dificuldades, ou a perna curta, ou sei lá, a falta de treinamento, não importa. Um só vai levar o prêmio e que seja esse ganhador, seja você. Então o apóstolo Paulo está dizendo: corra de um jeito que você alcance esse prêmio. E aí ele traz a coisa para o geral. Ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, né? Então aqui, e tem um outro texto que ele lança a metáfora do atleta. Ele fala desses três, né? Eu não disse aqui que o brincar da criança e a prática do esporte traz benefícios, né? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, né? Que o estresse de treinar todo dia, e o corredor tem que treinar, e tem que treinar, porque se ele quiser ser vencedor, ele tem que treinar, ele tem que ter esse condicionamento físico, ele tem que aprender resiliência, ele tem que a lidar com o emocional, com o físico, com tudo, né? Ele tem que treinar. Então, se submete a um treinamento rigoroso.
A vida cristã, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, é que a gente tem que viver debaixo de um estresse parecido, ou de um treinamento rigoroso. Osmar, mas isso está parecendo tão religioso, né? Não está parecendo maçante demais, desafiador demais? Isso não causa exaustão? É óbvio que não estamos falando aqui de coisas físicas, mas estamos falando do empenho, da decisão, do empenho. Quando eu chamo de estresse, de treinamento rigoroso, não eu, o apóstolo Paulo, chama de treinamento rigoroso, eu estou chamando de estresse do treino, pré-treino, né? No treino, pós-treino, é estressante. Mas é esse envolvimento que a gente tem que ter com a carreira, assim como o atleta tem um envolvimento com o treino e com a carreira esportiva, assim nós temos que ter esse envolvimento. Se é para correr, tem que correr de um jeito que vai ganhar o prêmio. Se é para correr, tem que ser de um jeito com envolvimento com o treino, ou seja, debaixo de estresse, debaixo de um rigor. Para quê? Ele diz, para obter uma coroa que logo desvanece. Aí ele faz agora uma comparação. Porque os atletas lá recebiam um prêmio, mas aquele prêmio acabava, né? Aquela exaltação, aquele reconhecimento dura um pouco, logo é esquecido. Mas ele diz, no entanto, nós nos dedicamos, nós estamos debaixo de estresse, debaixo de um rigor, debaixo de um treinamento rigoroso, nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. O que significa isso? Que a nossa carreira é mais importante, é prioritária, porque quem quer que seja que lucre com aquilo que o esporte pode trazer, o faz para essa vida, né? Ainda aquela criança que já está sustentando a família, o faz para essa vida. Mas quem corre na carreira cristã, corre para uma coroa, para um prêmio que dura eternamente. Aliás, por causa disso, ou seja, por eu ter o compromisso pessoal de estar debaixo de um treinamento rigoroso e por eu saber que eu estou me dedicando dessa forma, porque o meu prêmio é um prêmio eterno, por causa disso eu não corro como quem corre sem alvo. Quando eu corro, eu não corro assim abestalhado, né? Sem rumo, sem estar envolvido com a carreira em si. Não, mas eu corro com alvo. Eu poderia dizer com propósito, com os porquês, com uma razão de ser. Então, eu me dedico à vida cristã, mas afinal de contas, de que disciplinas, de que treinamento você está falando? Amados, tudo o que concerne vida cristã. Oração, leitura da palavra, adoração, congregar, e aí você pode acrescentar uma série de outras coisas. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Ele muda a metáfora quando ele diz: não luto como alguém, como quem apenas soca o ar. Então aqui é o boxe. Aqui ou é a luta romana ou é o boxe, mas quando está falando de soco, provavelmente é o boxe, que deveria ter outro nome na época. Mas ele diz, mas esmurro. Quer dizer, eu não estou como quem soca o ar. Eu não sou esse atleta sem noção, né? Mas eu esmurro meu próprio corpo. Mas que esporte é esse de esmurrar o próprio corpo? Não, ele está falando da sujeição que ele coloca ao próprio corpo, o corpo de pecado. Como ele segura a onda do desejo carnal, né? Para fazer do corpo de pecado, do corpo carnal, o seu próprio escravo. Você vai me obedecer. E o meu empenho é um empenho de atleta para fazer o meu corpo me obedecer. E o meu envolvimento é o meu envolvimento até estressante para fazer do meu corpo um escravo. Ou seja, o meu corpo, a minha natureza pecaminosa tem que me obedecer. Para que? Aí ele diz, porque depois de haver pregado, ele está falando da sua condição pessoal.
depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, eu renovo, é como se o apóstolo Paulo dissesse, eu luto como um atleta, corro como um atleta, eu esmurro meu corpo, eu faço de tudo para não pecar, para não sair da corrida, para não perder a luta, para não perder a luta, porque eu já lutei tanto, e porque eu luto tanto, e porque eu prego até para os outros. Como é que eu vou perder a corrida? Como é que eu vou perder essa luta? Então, se eu tenho ensinado outros a correr e ensinado outros a lutar, como é que eu vou perder a luta? Como é que eu vou perder a corrida? Não vou. Se eu tenho anunciado aos outros, eu não quero ser contraditório comigo mesmo. Eu não quero ser reprovado, não quero ficar para trás. Ou seja, eu entrei numa luta e vou vencer. Eu entrei numa carreira, numa corrida e vou vencer. Nem que para isso eu fique debaixo de um treinamento rigoroso, nem que para isto eu esmurre o meu próprio corpo, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Esse é o apóstolo Paulo, né? Deus te abençoe a pensar na veracidade desse atletismo em Cristo ou por causa de Cristo. Essa é uma relação que a gente precisa ter. Agora, os crentes que não aprendem ou não são motivados a ler Bíblia e tudo mais, talvez fiquem sem repertório espiritual para enfrentar esse treinamento e para enfrentar e para lutar. Pensa, e a pergunta minha é essa: como é que está o teu repertório espiritual? Como é que está o teu treinamento? Como é que está a tua luta? Não vamos desistir, né? Nós vamos imitar quem venceu. E quem venceu, venceu por causa por causa da misericórdia de Deus, mas porque obedeceram, porque se submeteram e não o contrário. Que Deus te abençoe, lute e vença. Meu Senhor, falei demais, né? Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja glorificado. Faça de nós atletas, de nós lutadores, gente que se submete a toda disciplina e a todo treinamento, a fim de sermos vencedores, para não jogarmos fora aquilo que temos feito e temos lutado uma vida inteira. Deus nos abençoe e nos ajude. Oramos no nome de Jesus. Amém.